Como prometido, deixa eu acionar o Guilherme Frossá, na coluna do Frossá nesta sexta-feira. Hoje, inclusive, no texto do Frossá no portal O Tempo, é hora de cuidar do jogador para preservar o super-herói. Uma reflexão interessante de um jogador imprescindível, mas que necessita de uma dosagem nos jogos. Seria isso? Antes de mais nada, bem-vindo, né, Frossá? Meu primeiro contato contigo aqui dentro do programa O Tempo Esportes. Tudo bem, Léo? Um prazer falar com você. Um abraço para a Dimara também, para toda a audiência de Tempo Esportes, seja no YouTube, seja na rádio. Pois é, cara, eu optei por escrever sobre isso hoje, porque primeiro que essa data FIFA, esse período longo sem jogos aí, deixa a gente mais reflexivo, a gente consegue parar para pensar sobre assuntos que no dia a dia, de jogo atrás de jogo, quarta e domingo, a gente não consegue pensar, né? Eu acho que a questão do Hulk é uma delas. O Hulk é um atleta que tem 38 anos de idade, ele tem contrato com o Atlético até o fim de 2026 e caso cumpra o contrato, e é óbvio que eu, como colunista e como atleticano, torço para que ele cumpra, ele vai chegar ao fim desse vínculo com 40 anos. É claro que é um jogador que se cuida de uma forma diferente dos demais. A gente sabe a estrutura que tem o Hulk, tanto física quanto de equipamento para se cuidar, mas ele não deixa de ter 38 anos, né? E eu acho que a gente precisa, e os sinais são claros, que a gente precisa cuidar da questão física do Hulk, com um pouco mais de cuidado. Eu lembrei no meu texto, lembro aqui também pra nossa audiência, Léo, que lá em abril, no quarto jogo do Gabriel Milito como treinador do Galo, foi um jogo do Atlético contra o Rosário Central pela Libertadores. Logo depois da partida, o Milito, em entrevista coletiva, deu uma resposta muito interessante sobre o Hulk, falando que o Hulk precisaria ser dosado para desfrutar mais, que o Hulk não poderia jogar os 90 minutos de todos os jogos, porque ele ia começar a sofrer, ia deixar de desfrutar e com isso o time ia sofrer. Eu confesso que eu achei que dali pra frente, eu estava nessa entrevista coletiva, vi o Milito falando isso e fiquei reflexivo, porque a gente era acostumado com o Hulk que jogava todos os jogos, né? Foi assim, basicamente em todos os momentos, desde que ele chegou ao Galo em 2021, o número de jogos dele é absurdo em todas as temporadas, a frequência dele é muito impressionante. Quando o Milito fala isso, eu parei pra pensar e falei, caramba, talvez o Milito tenha razão, e eu acho que a partir de agora a gente vai ver o Hulk sendo preservado em alguns jogos pontuais. Só que nos 25 jogos seguintes, eu fiz essa pesquisa hoje, Léo, Dimar e amigos, o Hulk jogou 20, e desses 20 que ele jogou 18, pelo menos 70 minutos. Um deles que ele jogou um pouco menos foi o jogo contra o Palmeiras, que ele foi expulso, e aí por isso ele saiu do jogo antes, porque senão jogaria pelo menos aí 70, 80 ou 90 minutos, e o único jogo que ele saiu bem mais cedo foi o jogo que ele machucou. O jogo contra o CRB lá em Maceió, aos 16 do primeiro tempo, ele tem uma lesão na panturrilha e precisa ser substituído. E aí fica 7 jogos fora, Léo, e a reflexão vai muito em cima disso. O Atlético perdeu o Hulk no momento que teve oitavas de final de Libertadores, ele não jogou contra o São Lourenço nem na Argentina, nem em Belo Horizonte, teve clássico contra o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, aquele empate sem gols no Mineirão, o Hulk não estava em campo. Teve o jogo contra o CRB, o jogo da volta na Copa do Brasil, e aí os jogadores, mesmo sem o Hulk, deram conta do recado, o adversário era inferior, o Galo fez 3-0. E o Hulk voltou contra o São Paulo, fazendo a diferença, fez uma grande partida lá no Morumbi. Eu tenho um medo muito grande que isso volte a acontecer, porque pra mim tá muito claro que o Atlético tem que focar nas Copas, na sequência da temporada. O brasileiro já era pensando em título, é claro que o Galo precisa confirmar uma vaga pra Libertadores via Campeonato Brasileiro também. Mas pensando nas Copas, o Galo tá vivo na Copa do Brasil e com uma vantagem nas quartas de final, ou seja, estamos falando aí de um time que está a 3 jogos de uma possível decisão, confirmar a classificação contra o São Paulo, depois 2 jogos de semifinal, caso o Atlético passe, está na final da Copa do Brasil. Então são 3 jogos apenas até uma eventual decisão da Copa do Brasil. Na Libertadores são 4, né? Os 2 de quarta de final contra o Fluminense e eventuais 2 jogos, caso passe pelo Fluminense, evidentemente, de semifinal. É muito pouco jogo. Eu entendo que o Atlético não pode se dar ao luxo de não ter o Hulk 100% nesses jogos de mata-mata especificamente. Então, para isso, se for necessário tirar o Hulk de alguns jogos do Brasileiro, como foi agora contra o Grêmio no Sul, eu acho que o clube deve fazer, e aí tem profissionais competentes para fazer essa avaliação jogo a jogo, sem medo, sem receio. Vamos tirar o Hulk, meu time vai perder muito. O foco tem que ser, no meu entendimento, em ter o Hulk 100% nesses possíveis 7 jogos, porque dependem, claro, de classificações, pensando em eventuais finais de Copa, porque é o que pode salvar a temporada do Galo pensando em título grande, Léo.
Concorda com este raciocínio do Frossar, Lélio? Até no texto do portal, na coluna, o Frossar diz: se o preço for jogar sem o Hulk em algumas partidas no campeonato para tê-lo 100% nas competições decisivas, ele está disposto a pagar. Você concorda com esse raciocínio, Lélio? Quase que eu não concordei com ele, hein? Mas quando ele disse que o Atlético tinha que garantir uma vaga via Brasileirão, aí eu passei a concordar, porque você não pode abrir mão totalmente do Campeonato Brasileiro, mas é um raciocínio bom, porque afinal de contas, como o próprio Frossar falou, o Atlético está aí a 3 jogos de uma decisão da Copa do Brasil, onde ele faria mais 2. Da Libertadores são 4 jogos e mais 1 da final. Quer dizer, neste momento, o que o Atlético pode ter ali como plausível para conquistar, como palpável, são as Copas, ou a do Brasil ou a da Libertadores. Mas eu sou contra poupar o time inteiro. Isso aí eu não concordo de jeito nenhum, porque você não pode abrir mão do Campeonato Brasileiro, e o jogador nessa fase da temporada, ele tem que estar no seu ápice físico, no seu apogeu físico. Então é a hora de todo mundo também dar aquele famoso sanguinho a mais, viu, Léo Campos? A questão física do Hulk, né, Dimara, nunca foi um problema, muito pelo contrário, né? Ele sempre foi muito elogiado pelo poder físico que ele tem. Mas chegou a hora de pensar sobre isso e talvez escolher um pouco os jogos do Hulk? E até o poder de recuperação dele também, né? Sempre foi surpreendente, né? Até nessa última contusão mesmo, né? Eu não esperava que ele voltasse como voltou, e logo no jogo seguinte ele já foi poupado, porque realmente não tinha condições naquele momento. É doloroso, né, a gente dizer isso. Cada jogador que tem o potencial que o Hulk tem, isso a gente tá falando do futebol num todo, né? Seja o brasileiro, o internacional, e que a gente vai sentindo que tá chegando a hora, né? Que o cara tá ficando mais velho, que daí você tem que olhar com outros olhos. Eu acho que é muito dolorido para todos nós que gostamos de futebol. Mas é óbvio que o olhar pro Hulk nesse momento tem que ser um olhar diferente, sim. O olhar do cara que... E não tem nada a ver, gente, com Hulk dependência, não tem nada a ver com isso, não. É que ele tem a melhor condição de estar em campo, né? A melhor condição do Hulk significa um Atlético muito melhor. Então, por isso que eu concordo com o Frossar, tem que olhar com o Hulk, sim, tem que olhar para o Hulk com um olhar diferente, sim. E você já chama atenção, né, Guilherme, para o futuro do Hulk, o futuro do Atlético sem o Hulk, inclusive, né? É o assunto que a gente não gostaria de ter que falar, né, Léo? Antes, deixa eu só corrigir uma injustiça aqui, que eu não saudei na minha abertura aqui o Lélio, porque eu não sabia que ele estava no programa. Um abração pro grande Lélio Gustavo. Agora sim, vou completar aqui o raciocínio. Abraço, e tô com o Lélio na questão de poupar o time inteiro, tá? Tamo junto. Tô com você, viu, Lelão? A questão de poupar o time inteiro, eu sou rigorosamente contra. Acho que o Atlético tem a obrigação de mandar até o final do campeonato um time forte em todas as partidas do Brasileiro pra garantir a vaga na Libertadores, porque não tem como tratar como algo certo um título de Copa, né? Pelo contrário, o Atlético, no meu entendimento, não é favorito hoje em nenhuma das duas competições, nem na Copa do Brasil e nem na Libertadores. Eu entendo focar nas Copas, mas precisa sim buscar pelo menos um G6 aí no Brasileiro. Em relação ao futuro, Léo, eu até brinquei sobre isso no texto, né? A gente adoraria que o superpoder do Hulk fosse a eternidade, né? Como eu gostaria de ver o Hulk que a gente viu em 2021, por exemplo, jogando pra sempre no Atlético, pelos próximos 20, 30 anos, mas ele é ser humano, apesar de não parecer, às vezes ele é. Então eu acho que o Atlético precisa sim, especificamente a partir de 2025, começar a pensar num time sem o Hulk. Ah, Frossar, mas ele tem contrato até o fim de 26. Tem. Mas e essa transição? Você vai esperar levar o cara até o limite, aos 40 anos, contando que ele resolva pra você todo jogo, toda competição, e aí do nada o cara vai ver que não dá mais, vai aposentar, e você não vai ter um plano B, você não vai ter uma outra alternativa, uma liderança técnica. Então eu acho que é um tema que a gente pode até debater, Léo e amigos, em outro programa, em outro texto, mas eu acho que 2025 é o momento ideal. O Hulk vai fazer 39 já no próximo ano, no meio da temporada ali é o aniversário dele. O Atlético tem que começar a olhar para essa vida pós-Hulk, porque realmente é um jogador que marcou uma época no Atlético. Daqui a muitos anos a gente vai olhar para trás e vai lembrar daquela geração do Hulk, mas infelizmente ele não é eterno. Seja um plano de carreira maior pro Paulinho, que já é uma liderança técnica ao lado do Hulk nesse ataque do Galo, seja uma contratação de um cara experiente, mas um pouco mais jovem, eu não sei. Mas infelizmente precisamos começar a pensar numa era pós-Hulk, apesar de eu entender e torcer
para que o Hulk seja protagonista nesse Galo até o fim do contrato, até 2026, porque realmente ele é um cara diferente, tem qualidade técnica e qualidade mental, né, de se cuidar para isso, Léo. Boa, Guilherme, um forte abraço para você, até a próxima aqui no programa Tempo Esportes. Tamo junto, sempre um prazer, até a próxima, tamo junto, valeu. Valeu. Acompanhe mais desses raciocínios, reflexões e mais a coluna do Guilherme Frossar no portal O Tempo.